Oi gente, boa noite, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no meu Instagram. Depois essa live vai para o meu canal, lá na outra plataforma, certo? Onde você precisa curtir, marcar o sininho e seguir o meu canal. Não deixe de fazer isso, certo? Eu vou fazer por aqui, tá, gente? Hoje vou falar sobre a ferida emocional do abandono. A ferida que desenvolve o apego e a dependência. Hoje eu farei direto do meu Instagram, depois essa live vai para o meu canal lá no YouTube, ok? Ok? Vamos esperar o Instagram avisar aos meus seguidores. Eu soube que não pode falar muita informação, que ele derruba. Não manda para ninguém. Vamos deixar o Instagram avisar. Eu também quero avisar, compartilhar essa live com os meus seguidores. E para você que está entrando, eu vou falar sobre a ferida emocional do abandono, ok? Vou esperar mais um pouco. Gente, fala a cidade onde vocês estão falando. Dá uma boa noite para o Rodrigo. Quem estava esperando, levanta a mão. Quem já me conhece, quem não me conhece ainda, fala quando você entrou aqui, fala de uma postagem aí que marcou depois que eu publiquei aqui na minha rede social, certo? Não sei se vocês assistiram a outra live, uma sequência de 5 lives. A primeira live foi sobre a ferida emocional da rejeição. Essa segunda nós vamos falar sobre a ferida do abandono, ok? Para quem está entrando agora. Fátima, boa noite, Fátima. Deixa eu ver aqui. Limeira, Psy da Daisy. É isso? De Limeira, São Paulo. Silmara, boa noite, Silmara. Cadê? Ana Paula Valente, de Barueri, São Paulo. A Rosa Maral, é assim, né? De Belo Horizonte. A Fátima, boa noite, Fátima, tudo bem? Miriam, de Vitória, Espírito Santo. A Cristiane, de Poços de Caldas, sul de Minas. Eu conheço Poços de Caldas. Elisângela, boa noite. Serquilho, um beijo para Serquilho. Josélia, de Taguatinga, Distrito Federal. Eba! Helena, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Boa noite, Helena. Bem-vinda. Gente, compartilha essa live com seus amigos. Vai no aviãozinho aqui embaixo e compartilhe. Faz isso, tá bom? Que mais? Roberta, boa noite, Roberta. Você tá boa, né? Tá tudo bem? Tá melhor? Tá mais tranquila? Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. O Lucas também tá por aqui. Ceará, meu compadre. Olha isso, Micael, do Ceará. Sandra, boa noite, Sandra de Fortaleza. Um beijo para Fortaleza. Mariana, de Brasília. Gabriela Dias, boa noite, Gabriela, tudo bem? Como é que você tá? Como é que tá as coisas? Como é que tá as emoções? Andréia, é isso? Rio de Janeiro. A Fátima já falei, de São Paulo, legal. Maria Auxiliadora, boa noite, Maria, tudo bem? Hoje eu vou fazer por aqui, depois eu jogo a live lá no meu canal, no outro canal. Não vou falar o nome não, porque tem um tal do bug aí que derruba tudo. É no canal que você já sabe qual é, né? A Vanci, boa noite, Vanessa de São Paulo. Priscila Portuga, não é isso? Petrópolis. Andréa, Santa Cruz do Rio de Janeiro, falei. Gente, quem já me conhece, levanta a mão. Quem está aqui a primeira vez também. Franciele de Tapuranga, Goiás, é isso? Tapuranga. Quem já se identifica, quem já ouviu falar na ferida do abandono ou trauma do abandono. Quem assistiu a outra live de rejeição, da ferida da rejeição, isso aqui é uma continuação das 5 feridas. A próxima semana eu vou falar sobre a ferida da humilhação, que desenvolve a máscara masoquista, certo? Hoje eu vou falar da ferida do abandono, que desenvolve a máscara dependência ou apego, ok? Não sei se vocês já conhecem esse tema, mas eu recebo muita gente na minha clínica que uma boa parte tem a ferida do abandono, certo? Sempre o abandono será com o sexo oposto ao seu,
o sexo oposto do genitor ao seu. Então, se você é menina, o abandono é do seu pai. Se você é menino, o abandono é da sua mãe. Vou trazer para vocês o que acontece quando você primeiro precisa saber como funciona esse desenvolver da ferida ou do trauma para você associar na sua vida hoje, seja na juventude ou seja na fase adulta, certo? Para a gente entender como funciona e cicatrizar essa ferida, você primeiro precisa saber a origem, por que ela nasceu na minha alma, certo? E por que eu não tenho controle, eu não consigo ter esse controle emocional? Porque é muito profunda, é uma ferida que é muito profunda e infelizmente não tem como você ter esse controle, domesticar ou saber processar no seu dia a dia com relação aos seus relacionamentos. Então precisa entender primeiro para depois você começar o trabalho de cura, o trabalho de cicatrização dessa ferida, certo? Deixa eu ver se dá para falar com mais alguém. Eu tô assim porque o celular tá longe, gente. Aí eu tô Piruinhas, é assim? Piruinhas da Japa. Boa noite, Arapongas, Pará. Tá por aqui também. Moema, tô vendo Moema por aqui também. Tudo bem, Moema? Como é que você tá? Hoje é minha primeira vez, a Rosa Mara, o Micael também tá falando que é a primeira vez. Doutora Ana Luísa, tudo bem? Como é que você tá? Tá tudo bem? A Paula Neves, é assim? Nova Esperança, Paraná, isso. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui para eu falar. Tem um monte de gente aqui entrando aqui, gente, ó, um monte de gente. Vamos lá, compartilha essa live, manda para os seus amigos, todos os seus amigos, né? Eu vou compartilhar aqui com os meus. Eu tô um pouquinho assim porque eu tô bem distante. Nossa, eu tô longe aqui Deixa eu mandar aqui para os meus 50. Viu, gente? Eu tô mandando aqui para os meus seguidores. Se vocês puderem compartilhar para que mais pessoas assistam essa live, certo? Não deixa de compartilhar com o povo não, tá bom? Essa live, ela é a live do 1 milhão, certo? Essa aqui é uma nota pública. Todo mundo tem que saber, porque com certeza vocês vão se identificar. Pronto, já compartilhei. Obrigado, Ana! Ana Paula! Acabou de compartilhar. Avisa aqui quem compartilhou, certo? Viana, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Então, gente, a ferida é... Obrigado, Gabriela. Obrigado, viu? Obrigado, Gabriela. É isso aí. Bruna Dias! Boa noite, Bruna. Tudo bem com você? Tá melhor? Tá melhor? A Gerivalda também, de Itabaiana. Um beijo, Gerivalda, também tá por aqui. Que bom. Hoje eu vou ficar por aqui na live direto do meu Instagram. Depois essa live vai pro meu canal, lá no meu canal, certo? E para quem assistir no meu canal, por favor, não esquece de curtir essa live, compartilhar e seguir o meu canal, certo? Eu quero atingir o número máximo ainda esse ano, beleza? Que bom, que bom. Obrigado, viu, Bruna? Obrigado. Então, gente, vamos falar da ferida ou do trauma do abandono. Essa ferida do abandono, ela atinge uma grande parcela da sociedade. E, infelizmente, o homem, ele não consegue identificar, porque ele tem dificuldade de aceitar as emoções e procurar ajuda. Então, onde eu consigo acessar mais rápido essa ferida? Eu consigo acessar mais rápido nas mulheres. As mulheres são as que mais trazem esses relatos, esses questionamentos sobre essa ferida, principalmente na clínica, porque elas são as que mais procuram esse atendimento, essa busca pelo autoconhecimento, pela psicoterapia, que é a terapia com psicólogo. É mais fácil de acessar as meninas, as mulheres. Hoje a minha clínica eu tenho 95% aproximado de mulheres e somente 5% são homens. Então, realmente é mais complicado para o homem identificar, reconhecer,
mas eu vou trazer alguns exemplos para vocês entenderem como funciona no homem, como funciona na mulher. E olha, partindo de um princípio, com base teórica na psicanálise, a Lisa, a autora do livro As 5 Feridas Emocionais, ela traz essa definição de 5 feridas emocionais. Inclusive, algumas pessoas leem esse livro e falam, ela é espírita, ela fala de reencarnação. Gente, pega a parte boa, a parte que você gosta. Você não acredita no espiritismo, você pula. E não tem problema. Eu vi muita gente, mas ela é espírita. Não, ela traz como sustentação das feridas emocionais Freud, as fases do desenvolvimento psicossexual da criança. E essas feridas, elas estão... elas fazem parte do desenvolvimento, segundo Freud, né, onde ela se sustenta, a perspectiva da teoria dela é o Freud, que é as fases, a primeira fase é anal, na verdade é a segunda fase, que é anal, e a outra fase é a fálica, que é do 1 ano e 8 meses até aproximadamente o 6º ano. Então ela pega como referência essas duas fases do Freud e desenvolveu através de alguns estudos a teoria das feridas emocionais ou dos traumas emocionais, certo? São sequelas que a criança adquire nesse período do 1 ano de idade até o 6º, e isso vai ficando reprimido, seja lá uma experiência que constrangeu, motivações violentas, um excesso de atividades ou situações como abuso verbal, abuso físico, direcionado dos pais. É importante que vocês saibam que toda ferida ou trauma emocional, no que eu estou falando, está relacionado aos genitores, o pai e a mãe. Se tem ausência do pai, nasce ferida. Se tem ausência da mãe, também tem a ferida. É importante você saber que o pai e a mãe, ele é o principal mediador nesse desenvolvimento infantil e que é necessário a figura dos dois presentes. Por isso que existem os abandonos, o abandono afetivo, e tem uma lei na Câmara dos Deputados para que o abandono afetivo, é uma lei antiga que eles encalharam lá, mas existe uma lei que define o abandono afetivo, seja do pai ou seja da mãe, como um crime. Por quê? Porque vai afetar significativamente as emoções dessa criança. O futuro dessa criança se tornará incerto. Eu digo isso porque eu recebo muitas meninas, eu vou falar meninas porque é a maioria, é de onde eu faço as minhas maiores análises, o maior número de mulheres que eu atendo. E quando eu faço todo esse mapeamento de resgatar a infância, ouvir a sua principal queixa, trazer o seu relato, a gente acaba constatando que já tem feridas, já tem traumas relacionados a esse possível abandono paterno quando é menina e materno quando é um menino. Então, para quem está entrando agora, a ferida do abandono, que é essa que eu vou falar hoje, ela desenvolve através do genitor. Se você é menina, está relacionado ao seu pai, e se você é menino, ela está relacionada à sua mãe. Então, sempre vai ser o sexo oposto. Já a rejeição, que foi a outra live que eu fiz na semana passada, a rejeição é do sexo igual, o seu sexo igual ao do genitor. Então, o menino, a rejeição é paterna, a menina, a rejeição é materna. Voltando para a ferida do abandono, então, de uma certa forma, ela acaba sendo uma perspectiva na sua vida atual. Tudo que você viveu na sua infância, de acordo com esse movimento familiar, você reprime isso, fica recalcado, reprimido no seu inconsciente. É importante acreditar no inconsciente. Se você tem dificuldade de associar o inconsciente com o consciente, eu sugiro você buscar um pouco mais de conhecimento para que, de fato, a psicanálise ou até mesmo o tema das feridas emocionais consigam acessar suas emoções e você não fique dando murro em ponta de faca.
Eu conheço pessoas que gostam muito da psicanálise, gostam muito de falar de criança interior, de experiências que estão reprimidas, pulsões sexuais, mas não conseguem dividir essas duas características designadas por Freud, onde ele separa o nosso psique com o consciente, que são percepções e um pouco mais do nosso conhecimento e pensamentos, o pré-consciente, que são as memórias que ficam reprimidas, mas você ainda consegue lembrar disso, alguma história que você não lembra, mas a qualquer momento você acessa e traz ela para o consciente, e mais profundo o nosso inconsciente. E esse inconsciente é onde ficam essas primeiras experiências infantis, é daí que nasce a ferida do abandono. A ferida do abandono ela começa de 1 ano de idade até o 3º. É justamente no momento em que a criança tem muita energia. Gente, vocês estão entendendo? Eu estou falando sem vírgula, né? Sem respirar, né? Tomar uma água. Essa ferida nasce no período de 1 ano ao 3º, um momento em que a criança tem muita energia, ela tem muito vigor, muito gás. Por quê? Porque quando ela nasce, o primeiro contato que ela tem é com a mãe, um amamentar. Gente, eu estou falando aqui uma construção com base teórica, certo? Mas isso não quer dizer que você tenha acontecido igual com você, porque você pode ter sido abandonado pelo seu pai, pela sua mãe, e você foi adotado, certo? O áudio está distante. Vocês estão me ouvindo não? Estão me ouvindo bem? Senão eu vou colocar um fone. Estou sem fone, ferrou. E agora é porque está longe, eu estou falando alto. Então conseguem me ouvir, gente? Fala aí, se dá para me ouvir. Deixa eu ver se dá para me ouvir. Fala aí se o áudio tá bom. Uma pessoa falou que o áudio tá longe. É porque realmente eu tô distante para não ficar muito aqui, ó. Eu preciso. Tá tudo bem? Dá para ouvir? Ouvindo sim. Pronto, aumenta o volume aí, entendeu? Do outro lado. Certo? Pode ser que seja rede, né? Voltando para esse início, eu quero deixar bem claro para vocês como funciona, para vocês acessarem essas experiências, mesmo que não lembre. Para lembrar, eu sugiro fazer análise, certo? Tem que fazer análise porque a gente vai começar a cutucar em todas essas experiências infantis, certo? E tem que ter coragem, viu? Tem que ter coragem de fazer análise. Se você não tiver coragem, nem venha, certo? Porque você precisa entender que para acessar o inconsciente eu preciso falar. Se eu não tenho o que falar, eu vou te cutucar até você sair alguma coisa, certo? Tem gente que vem e fica quietinho, não vai funcionar. Não dá. Psicanálise sem fala não é psicanálise, ok? E aí essa criança está nessa função, sai do ventre, vai receber o primeiro alimento que é da mãe, então até 1 ano de idade ela vai ver a mãe como uma superproteção. É a confiança da criança, são as primeiras fixações das áreas erógenas que são libidinosas. A nossa construção libidinosa começa daí. É o primeiro contato do ser humano, é o seio da mãe. Mais uma vez eu falo, mas eu não tive mãe, não beijou, não mamei no seio dela. Mas teve uma chupeta, pelo menos uma chupeta você teve, certo? No mínimo. Então eu não vou me aprofundar muito não, porque isso aí a gente fala em terapia. Eu estou tentando trazer para vocês para ficar mais claro. Quem não entendia depois volta lá e assista de novo. Então nesse período, a partir desse momento, a criança está construindo o seu psique e a primeira interação dela é com a mãe. Na sequência, ela vai começar, a partir de 1 ano, olhar para o que está acontecendo aqui fora, construir as suas informações na sua memória, no seu cérebro, com o que ela está vendo aqui na frente, né? com essa realidade do mundo. Aí é que entra os pais, né? a figura masculina. Nesse período ela começa a querer interagir também com o pai. Por quê? Porque desenvolve, a partir da primeira fase, que é a fase oral, entra agora, depois de 1 ano, a fase anal. Que fase anal é essa? É a fase que ela descobre que na frente ela faz o xixizinho e por trás ela faz o cocôzinho. Esse controlar da bexiga, xixi
e do intestino, cocô, ela começa a interagir com esse movimento e ela não sabe o que está acontecendo. Então, se eu não sei o que está acontecendo, é só você se colocar no lugar da sua criança interior, da sua criança que viveu por algum momento da sua vida. E toda essa experiência ficou recalcada, reprimida nesse inconsciente, nessa massa acinzentada do nosso cérebro. Certo, gente? E isso fica reprimido e você vai vivendo outras experiências e isso vai ficando para trás. Mas todas as experiências que você vive aqui na frente, a perspectiva dela são essas primeiras referências e experiências infantis. Então, quando ela se depara com aquele movimento de controlar o intestino, controlar a bexiga, ela precisa de quê? De ajuda. Ela já tem a mãe como uma sustentação, uma garantia, uma segurança. Daí ela vai lançar agora isso para o pai. Por isso que o pai é importante. Só que aí o seu pai, nesse período, não é presente. Seu pai saía de manhã muito cedo e voltava à noite, você já estava dormindo. Então você via ele muito pouquinho, mas era o suficiente para essa criança criar esse formato, essa figura paterna, de modo que já estava ali desenvolvendo essa possível ferida do abandono. A criança vai começar a buscar esse socorro, essa ajuda, essa atenção com o genitor do sexo oposto e de repente ele começa a não querer participar disso. Ele começa a abandonar mesmo, a não dar atenção a essa criança, a não participar dessa construção de abraços, de carinhos, de afeto. Tudo isso vai acontecendo muito rápido. Eu ouço muito aqui na clínica de pacientes que nunca tiveram contato com os pais, por exemplo, né, com o pai, principalmente com o pai. Então essa pessoa que teve pouco contato com o pai, ela vai crescer com esse trauma de abandono. Isso fica reprimido, muito reprimido, por isso que acaba sendo dos traumas mais difícil de acessar, porque acontece nos primeiros anos de vida. Você imagina você lembrar de algum movimento familiar, você com 2 anos e meio de idade. É difícil. Boa noite para quem está entrando agora. Um beijo. Não estou conseguindo visualizar não, porque tem um monte de coisa aqui na minha frente. Tem um material aqui que eu estou, apesar de não ter olhado nem para ele ainda, eu estou falando tudo pelo que eu já aprendi, mas eu vou dar uma lida aqui algumas coisas na teoria para vocês entenderem, certo? Gente, vocês estão entendendo? Daí sim começa a nascer esse desespero. Essa criança, cada formato, cada pessoa tem uma profundidade desse trauma. Tem pessoas que tem um pouco mais leve, tem pessoas que é um pouco mais profunda. Isso vai depender muito do formato familiar. Tiveram papais que eram um pouco mais presente, outros papais eram mais ausente, e assim foi construindo toda essa relação desse trauma, certo? O que acontece? Rodrigo, mas eu tive muita atenção do meu pai nessa fase. Vai desenvolver o trauma do mesmo jeito. Por quê? Porque não tem como controlar. Hoje você pode estar querendo a mesma intensidade que você recebeu lá atrás e isso está reprimido. Todo excesso esconde uma falta. Então, entregar demais, atenção demais para a criança pode também desenvolver, na verdade desenvolve toda essa relação de trauma do abandono, ok? Então, o excesso ou a falta vai desenvolver de qualquer forma, beleza? Ok, gente? Estão entendendo até aí? Entenderam até aí? Manda um legalzinho assim, interage comigo, por favor. E não esquece de seguir o meu canal, marcar o sininho, tocar os trem, seguir o canal, compartilhar lá no outro canal. Não vou falar o nome não, porque derruba a live. Lá no outro canal. Essa live vai para lá para o meu outro canal, certo? Eu tô com uma tela aqui e eu não estou conseguindo visualizar tudo. Certo, gente? Ok? Até aí vocês entenderam, né? O que eu acabei de falar é o nascer dessa ferida. Tem outros exemplos que podem acontecer. Eu vou ler aqui para vocês como está na teoria, para que eu deixe documentado aqui que é importante. Funciona assim, ó, o abandono é vivido com o genitor do sexo oposto, menina, pai, menino, mãe. O dependente sente-se facilmente abandonado pelas pessoas do sexo oposto e tende a acusá-las em vez de acusar a si mesmo,
Por que dependente? Porque essa pessoa que tem essa ferida, esse trauma do abandono, ele desenvolve uma máscara. Essa máscara é o nosso ego, é a forma como o ego interage aqui fora e eu preciso sobreviver. A máscara, a ferida, o trauma está internalizado, reprimido, inconsciente e eu preciso desenrolar aqui fora com a máscara. Então essa máscara vai fazer um movimento. É um movimento social, um movimento relacional, tudo com a perspectiva daquele trauma que está reprimido, recalcado no seu inconsciente. Por isso que é tão difícil de entender, por isso que as pessoas não conseguem identificar rápido ou observar melhor suas emoções, porque isso está reprimido. Então fica mais difícil de você acessar, porque você não tem conhecimento. É aí a importância, que entra a importância de procurar ajuda psicológica até para poder ressignificar essas feridas, esses traumas com a ajuda do psicólogo, ok? E claro, um psicólogo que saiba orientar, te ajudar com esse tema. Não adianta procurar um psicólogo que é da linha comportamental, que ele não vai falar de ferida, ou de Freud, que você não vai conseguir acessar essas informações que estão reprimidas, certo? Isso é a primeira orientação que eu dou para vocês, ok? E aí, quando vive uma experiência de abandono, essa pessoa, com alguém do mesmo sexo, ela acusa a si mesmo, julgando não ter dado suficiente atenção ao outro e não ter sido solícito. É muito comum que o que ele julga ser uma experiência de abandono com as pessoas do mesmo sexo. Na verdade, rejeição. A rejeição, que é a outra ferida que eu falei no início, ela se parece muito com a ferida do abandono. A diferença é que no abandono vai ser o sexo oposto, sempre, e na rejeição é o sexo igual, o seu sexo igual ao genitor. Gente, tem uma coisa muito importante que eu preciso falar para vocês, é que quando a gente guarda ressentimento de um dos nossos genitores, seja o pai, seja a mãe, mesmo que inconsciente, você vai transferir isso para as pessoas, seja amigo, seja namorado, seja marido, seja noiva, seja um colega, você vai transferir esses conflitos que estão internalizados para essas pessoas. E essas relações, elas vão ser relações mais difíceis, relacionamentos mais conturbados. Por quê? Porque você a sua perspectiva relacionada ao, por exemplo, ao seu pai, você que é menino e tem problema com seu pai, não teve um desenvolvimento saudável, o pai foi ausente, a criança ficou com raiva, gente. A criança naquele momento, ela também fica com raiva, ela se sente, ela percebe que o outro não está dando atenção. Você acha que ela vai ficar plena assim, tá tudo bem então, deixa lá, depois eu resolvo. Não, ela vai interagir com aquele movimento familiar, ela vai ter birra, ela vai ficar chateada, ela vai ficar zangada, ela vai chorar, ela vai ter crise de histeria, ela vai ficar doente, vai ter sintomas físicos. Para você ter ideia, só para você ter ideia, a comunicação com os traumas, abandono e rejeição é tão profunda com o nosso coração, que no momento em que você se sente rejeitado, se sente abandonado, isso é uma pesquisa científica que relata que quando você sente que está sendo abandonado, está sendo rejeitado, o coração ele liga direto com a parte frontal do nosso cérebro, chamado o sistema límbico. Esse sistema límbico ele é responsável por nossas emoções, sentimentos. Então, a partir do momento que eu me sinto abandonado, me sinto rejeitado, meu coração vai acelerar. Isso, ele vai mandar uma informação para o meu cérebro e a partir dali vai dar uma reação no meu corpo. Você pode, por exemplo, sentir dor de cabeça, te dar uma diarreia, uma ânsia de vômito. Eu conheço pessoas que adoecem quando está numa situação de uma possível rejeição. Uma rejeição fantasiada, que muitas vezes não é, mas ela tem essa relação com a rejeição, já foi identificada uma ferida e infelizmente acaba afetando a vida dessa pessoa. Então essa comunicação entre o coração esse sistema límbico que está relacionado com as nossas emoções
nessa área frontal do cérebro, se comunica direto e acaba somatizando aqui fora uma reação física. Não só física, como também emocional. É só para você ver o nível do que é um trauma que está reprimido em uma perspectiva daquilo que você viveu na infância, se torna meio caminha, acho que assim fala. Gosto demais dela. Gosto demais. Um beijo, viu? Vi que ela acabou de entrar aqui. Uma grande psicóloga, famosa, sai nas TVs. Eu estou sempre olhando o perfil dela, aprendo muita coisa com ela. Tem alguns seguidores meus que seguem ela, já até falaram. Eu sigo ela, que bom. Entendeu, gente? Então olha quanta relação por causa de uma ferida, por causa de como é que eu posso dizer? Por causa de um trauma relacionado a essa construção familiar, certo? Constelação ajuda a psicologia, o Conselho Federal de Psicologia, ele extinguiu a constelação familiar para os psicólogos credenciados no Conselho Federal de Psicologia, aqueles que têm o CRP ativo, e a gente não pode utilizar a constelação, eles não reconhecem como ciência. Então, eu oriento os meus pacientes, mas façam com psicólogo, né? Faz sua terapia com psicólogo e vai lá fazer a constelação. Porque a psicologia, ela vai movimentar uma outra área, e a psicologia é ciência. Ela é ciência reconhecida, apesar de ser empírica, mas ela é ciência. Isso confronta demais algumas teorias, mas tem muito estudo da constelação familiar, certo? Então eu sempre oriento para os meus pacientes que sintam a experiência, mas não me abandone, né? Deixe que vem ficar comigo, para a gente trabalhar um pouco mais todas as emoções e cuidar. É um cuidado diferenciado que você consegue observar o paciente com mais cuidado. Essa é a verdade, certo? Ok? Então, gente, voltando para a ferida, né, para esse desenvolver dessa ferida do abandono, então a partir desse momento que você interage com o mundo aqui fora, toda a sua perspectiva vai ser com base naquilo que você viveu na infância. A menina, por exemplo, o pai, como principal mediador, principalmente das meninas, né, nessa construção da ferida, ele diz muita coisa de como essa menina vai ser no futuro. Por exemplo, uma menina que não teve o apoio paterno ou não teve uma interação paterna em algumas fases desse desenvolvimento infantil, essa menina tendencia a ter um mínimo de estima, baixa confiança, muito medo, a tendência a ser mulheres medrosas. Esse medo é um medo irracional, que segundo Freud fica recalcado no inconsciente, que está relacionado às primeiras experiências infantis que constrange aquela criança, e isso fica reprimido. Tem pessoas que tiveram uma experiência de medo, a falta da figura paterna, para essas meninas, por exemplo, ela precisa desse apoio, dessa confiança, dessa garantia, e não tem um pai. Ela vai buscar, recorrer a quem está mais próximo, pode ser o avô, a avó, a mãe, um tio, mas não é o pai, certo? E quando ela cresce mais um pouco, ela começa a identificar que está faltando alguém, que de fato o pai não é presente. E vai elaborando um sentimento negativo que acaba desenvolvendo mágoas, remorsos, às vezes ira, ódio relacionado à figura masculina. Então, quando você constrói isso, fica reprimido dessa figura masculina, até então ali é pai, certo? Não é namorado, não é marido, mas é figura masculina. Essa criança ainda não é adolescente. Isso fica reprimido e você vai projetar toda essa experiência negativa relacionada a seu pai, você vai projetar no seu relacionamento. Por isso que muitas mulheres acabam tendo muita dificuldade de relacionamento, troca demais de parceiro,
atrai homens feridos, homens que têm muita ferida emocional. O homem, ele não consegue buscar essa ajuda, eles têm dificuldade de acessar essas informações reprimidas, acha que são como é que fala aquela palavra? O santo graal, os machos alfa, eu não preciso de terapia porque eu sou autossuficiente. Gente, o homem ele aprende a ter essa estrutura a partir do momento que ele aprende a tocar no peru nas fases psicossexuais da infância. A menina tem peru? Não. A menina tem borboletinha. É mais fácil a menina tocar na borboletinha ou o menino tocar no peru com 3 anos de idade? Me fala aí, você que é mãe, você que já interagiu, já sabe assim. É mais fácil o menino tocar no peru, o negócio tá aqui pra fora, balançando. Eu já vi criança de 2 anos e meio mexendo no peru até machucar o peru. Essa relação da mão do menino com o peru já começa a desenvolver uma confiança, uma garantia de que eu sou forte, eu sou resistente, e tudo isso faz com que a criança, esse rapaz, leve esse egoísmo crônico para as relações. Eu conheço pessoas, homens, que masturbam dentro do relacionamento como uma garantia dessa confiança, desse egoísmo, e deixa a mulher lá sozinha, entendeu? E a mulher acha que está tudo bem. Isso não está tudo bem não. Se ele fizer isso, ele não vai ter vontade de ficar com a mulher. Por isso que muitos casamentos acabam sendo corrompidos por causa dessa estrutura de irregular, uma estrutura descompensada que está relacionada a esse egoísmo crônico que os homens têm, infelizmente. Voltando para as feridas, a partir desse momento, vou tomar uma água porque cansei aqui. Gente, vocês estão entendendo? É muito assunto, não sei se vocês estão entendendo não. Se vocês quiserem entender mais, pode me chamar para que eu seja seu psicólogo. A gente fala em terapia, um monte de coisa, certo? Vamos voltar para as feridas, né? Porque eu já estava mudando, já estava entrando em outro tema. Vamos voltar para as feridas emocionais. Então, esta é uma das feridas emocionais que aparecem quando os pais não podem ou não querem assumir o papel de figura protetora. A falta de companhia e de atenção deixam marcas profundas na criança, especificamente se os pais ou responsáveis nunca estão ali para acolher esse menino ou essa menina, quando enfrentam os seus medos, certo? Chegará à fase adulta como uma pessoa insegura e emocionalmente dependente. Também é normal que sejam desconfiados e tenham dificuldade de fazer amigos, né? De construir um relacionamento de afetos ou assumir um relacionamento sério. Nesse processo desenvolve a máscara, que é aquilo que eu falei, que é a capa, aquilo que fica aqui no nosso ego, que está relacionada à nossa personalidade. Nossa personalidade é Eliane Oliveira Bronze. Um beijo, Eliane, tudo bem com você? Chegou atrasada, mas vai pegar a melhor parte. Eu estou falando agora, vou falar das máscaras. Essa máscara que desenvolve. Quem traz esse nome é a Lise. Ela é autora do livro. Gente, é Lise ou Lisa? Deixa eu confirmar aqui se é Lise ou Lisa. Preciso confirmar aqui, só um minutinho, deixa eu só... É Lise, isso, Lise, eu falo Lisa. Ai meu Deus, tomara que ela não veja, né? Me matar, né? É a autora do livro As 5 Feridas Emocionais, certo? Lembrando que ela tem como base a perspectiva das primeiras fases do desenvolvimento psicossexual segundo Freud. Ela sustenta a teoria dela com essa perspectiva do Freud, certo? Desenvolvendo a máscara. O abandono desenvolve a máscara dependência. Tem muito a ver. Boa noite, Eliane. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem com você? Muita gente se tornou dependente emocional porque tem o trauma do abandono, seja o menino ou seja a menina, e fica vulnerável a ser dependente do parceiro com muita facilidade. Porque eu vou projetar a figura do sexo oposto
né? Sempre vai ser a figura do sexo oposto, e eu me torno dependente, fazendo uma transferência de figura paterna de figura materna. Tem muitos casamentos que nesse movimento acaba deixando de ser marido e mulher para ser mãe e filho, pai e filha, e assim constrói uma relação sem paixão, uma relação que não tem mais, ela não tem mais nenhum sentimento de relacionamento amoroso, vai construir um amor fraternal, e não dá para ter um relacionamento amoroso com um amor fraternal, certo? Esse amor precisa ser um amor que seja um amor romântico, que seja um amor fugaz, que seja um amor consumado, seguindo uma base teórica do Robert Sternberg, que é o teórico da teoria triangular do amor. Então, o amor fraternal não dá, certo? Senão vocês vão acabar sendo amigos e vai chegar um momento que a relação vai acabar, ok? O uso das máscaras é a consequência de querermos esconder de nós mesmos ou dos outros aquilo que ainda não quitamos. Essa atitude é uma forma de traição. Você acaba desenvolvendo essa máscara, por quê? Porque ainda não consegui aquilo que eu gostaria de ter recebido na infância, como a atenção do meu pai, no caso do menino, da menina, ou a atenção da minha mãe, no caso do menino. Então, como eu não recebi lá atrás, eu vou continuar querendo receber isso aqui com muita veracidade, com muita vontade, e isso faz com que você desenvolva essa máscara e sobreviva com ela, por ela ser o seu ego e também faz parte da sua personalidade. Tem gente que já criou essa personalidade e tem dificuldade de desconstruir essa personalidade. Quando você começa a identificar, entender melhor sobre traumas do abandono, esses 5 traumas, né, rejeição, abandono e tem os outros, live da semana que vem eu vou falar sobre o outro trauma, que é da humilhação, e a máscara é a masoquista. É muito interessante. Eu vou explicar para vocês um pouco mais como funciona, como desenvolve também, como ela desenvolve no menino e como ela desenvolve na menina, certo? E como funciona essa máscara no nosso dia a dia, ok? A maneira de falar e a voz difere conforme a máscara. Por exemplo, a máscara do dependente, né, da pessoa que tem abandono, é a dependência. Como é que o dependente adota esse tom, essa entonação? Ó? Ele fala assim, ó, adota uma entonação infantil, bem como um tom lamuriante, ou quer dizer que um tom está relacionado a pedir ajuda ou vitimismo. Alguém se identifica? Fala um tom mais infantil, é como se estivesse pedindo ajuda ou até mesmo vitimismo. E isso faz parte desse movimento da máscara aqui fora. É uma maneira de você chamar a atenção, seja do amigo, seja do parceiro. Entendeu, gente? Tudo isso está relacionado a essa máscara, ok? Deixa eu mudar aqui. Fazendo mal a si mesmo. Aquele que sofre do abandono alimenta a sua ferida todas as vezes que desiste de um plano que preservava muito. Então, se eu estou tentando iniciar um relacionamento, eu já crio um cenário de que vai dar muito certo, de que o outro é a pessoa para a minha vida, você não conhece o outro direito, e ali de repente o cenário acaba se encerrando. Esse plano acaba sendo desistido, e quando não se preocupa com o suficiente, nesse momento você acaba não se preocupando suficiente consigo mesmo, e quando não provê as suas necessidades. Desse modo, essa pessoa ela acaba criando algumas expectativas relacionadas ao outro com base naquilo que ela acha que vai ser verdade. Só que muitas vezes você já atraiu uma pessoa que tem essa mesma ferida, ou até mesmo outras feridas, e infelizmente esse relacionamento pode ir por água abaixo. É nesse momento que você entra no estado de frustração. As pessoas que têm a ferida do abandono e desenvolvem a máscara da dependência são pessoas que têm um nível muito baixo de tolerância à frustração. São pessoas
que infelizmente acabam criando muita expectativa no outro, porque acredita veemente de que aquilo é uma verdade. Só que quando eu sei que eu tenho uma ferida e quando eu percebo que eu estou atraindo pessoas assim, a partir desse momento você desenvolve a compreensão daquilo que você é, da sua existência, a sua história, a sua relação com seu pai, a sua relação com sua mãe. Provavelmente você vai conseguir detectar uma pessoa que também tem a mesma ferida e você vai conseguindo trabalhar melhor todas essas emoções dentro desse relacionamento. Trazer a existência, o trauma, a ferida para dentro desse relacionamento é a garantia de que ele pode dar muito certo nessa construção do relacionamento amoroso. Agora, quando você não entende, você vai mesmo com muita força. É ou não é, gente? Quem aqui já se deparou com um relacionamento que parecia que ia dar muito certo, você se entregou, na verdade você estava com uma pessoa mais ferida do que você e de repente foi tudo por água abaixo. Não é assim que funciona? É desse jeito, é nesse nível, certo? Deixa eu ver o que eu vou falar mais aqui um pouco. Falei muito, viu? Entenderam, gente? Estão entendendo como funciona? Deixa eu ver aqui só. Alguém quer perguntar alguma coisa? Fica à vontade. Enquanto eu estou olhando aqui, fica à vontade, certo? Eu não quero falar tudo não, porque é muita informação. Eu quero deixar só a parte mais clara para vocês. Ó, a maneira de descobrir se você já colocou a máscara tô bebendo água, Maria Auxiliadora. Tô bebendo água. A maneira de saber se você já desenvolveu a máscara ou se a outra pessoa também está com a máscara. Veja só, quando sua ferida do abandono é impulsionada, você veste a máscara de dependente. Ela o leva a se comportar como uma criança que procura chamar atenção com choro, queixa ou submissão, pois acha que não pode conseguir alcançar nada sozinho. Por isso que entra no formato de vítima. Essa máscara ele oferece os meios para evitar que o abandonem e para obter mais atenção. Pode inclusive conhecê-lo a ficar doente ou arranjar um monte de problemas para atrair o apoio que procura. Tem pessoas que a máscara, certo, gente? É a forma de sobreviver. O relacionamento tá tão ruim, mas tá tão ruim que você nem percebe que tá ruim. Você alimenta essa ferida, esse trauma reprimido, e aqui fora a máscara é a sobrevivência. Você acaba se mantendo nesse relacionamento ruim, nesse relacionamento que não faz mais sentido, com garantia de não ficar só, de ter alguém ali para compartilhar as suas emoções, de interagir, mesmo que essa pessoa lhe traga um abuso verbal, um abuso físico. Mulheres que permanecem em relacionamentos abusivos são mulheres que têm uma ferida de abandono muito grande, muito profunda, desenvolveu a dependência desse abusador e ela não consegue sair enquanto ela não buscar ajuda. Tem pessoas que buscam ajuda e mesmo assim abandonam a ajuda e continua apanhando. Por quê? Porque ela não percebe. O medo é tão grande de ficar sozinha, de ser abandonado de novo, que eu me submeto a situações de risco justamente para proteger aquela criança internalizada que não quer ser abandonada de novo. Gente, vocês não fazem ideia de como essa criança tem poder. Se vocês bem soubessem, vocês cuidavam mais dela. Porque ela tem muito poder, ela manda e desmanda na sua vida. E se você não tiver essa compreensão dessa experiência infantil que está reprimida, infelizmente você vai dar murro em ponta de faca. Eu vejo muita gente tendo insucesso na vida profissional, na vida relacional, por causa dessas feridas, desses traumas. Lembre-se que a sua vida hoje é uma perspectiva com base nesses traumas que estão reprimidos no seu inconsciente. Lembrando mais uma vez, eu falei no início da live e falar de novo, você precisa acreditar que tem uma outra área no seu cérebro, onde Freud define como o nosso inconsciente, onde guarda essas experiências infantis
sejam elas positivas ou negativas, certo? Pulsões sexuais, motivações violentas, impulsos irracionais, medos irracionais, experiências constrangedoras, certo? Motivações egoístas, tudo isso está reprimido. Você aprende tudo lá na infância e isso desenvolve aqui hoje na sua fase adulta, na adolescência, juventude, na fase adulta, certo? Vamos ver mais aqui. Enquanto guardarmos ressentimento contra um de nossos pais, mesmo que inconsciente, nossas relações com todas as outras pessoas do mesmo sexo serão relações difíceis. Gente, observem aí. Se você teve problema com seu pai, provavelmente que você tenha muito atrito com seu marido, com seu namorado, com seu noivo, com seu amigo, provavelmente com seu psicólogo, provavelmente. Então, se eu tive muitos conflitos com minha mãe, eu como homem, provavelmente que você tenha um conflito com algumas mulheres. Entendeu? É assim que funciona. Então comece a observar, a entender melhor o que está acontecendo nas suas emoções. Porque agora eu vou falar como você pode melhorar, entender e curar essas feridas dentro de uma leitura, um olhar mais terapêutico, certo? Feridas emocionais tratadas e ressignificadas podem virar cicatrizes. Por que é difícil na ferida emocional? Por que é difícil de você acessá-la, interagir, domesticá-la? Porque ela é uma referência, é uma experiência que fica recalcada, fica reprimida e você não tem acesso, você não consegue domesticar. Ela trabalha 24 horas, o nosso inconsciente não dorme. Sempre haverá exceções, tá, Maria Auxiliadora? Sempre. Isso aqui os estudos, tudo que eu estou trazendo, isso não quer dizer que seja 100%. Tem vários fatores, sejam físico, seja o ambiente, seja a família, como foi a configuração, se teve pai, se não teve mãe, se teve os dois, não teve os dois. Isso varia demais, entendeu? Por isso a importância de fazer terapia, para poder entender como fazer você entender no seu formato, na sua história. E isso a psicologia te ajuda. Boa noite, Vera Cruz, tudo bem? E para quem quiser, gente, alguém mandou um selinho para mim, manda um selinho aqui, ó. Eu nem lembrei desse trem. Deixa eu ver o selo aqui, tem um selinho. Manda o selo. E quiser mandar um selo aqui pro psicólogo, manda, certo? E para quem quiser saber mais sobre a terapia online, acessa meu link, o link na minha bio, vai no meu site, que lá tem todas as informações. Eu também utilizo a abordagem da psicologia positiva, que é a ciência do bem-estar e da autorrealização. Eu te dou um chacoalhão de psicanálise e outro chacoalhão de psicologia positiva, certo? Ok? Vou falar como é que faz isso? Fazendo. Não queria saber. Venha que eu te mostro. Né? Me chame, seja meu paciente que eu te mostro. Na verdade, é assim que funciona. A casa só trabalha dessa forma. Ok? Então vou falar um pouco. Isso aqui está relacionado também com a ferida da rejeição, então eu vou recapitular para vocês entenderem. Ok? Então, quando tratadas e ressignificadas, podem virar cicatrizes. Porque é difícil, porque é uma ferida invisível. Você não consegue, você não sabe onde está. Quando você se machuca e vê a ferida, é mais fácil porque você está visualizando ela está em processo de regenerar a pele, cicatrizar, mas mesmo assim, que foi um acidente de moto, mesmo assim você vai visualizar uma ferida para o resto da sua vida. A cicatriz vai permanecer. Quem está pensando que vai acabar com isso na sua vida, você está enganado, vai continuar para sempre. Ela nunca vai deixar de existir na sua vida. Você só vai mudar a perspectiva. O olhar para ela vai começar a ser diferenciado. Você vai ter compaixão da sua própria existência. Um amor a si próprio. Por isso a importância de praticar esse amor próprio, essa autovalorização, a autoaceitação, para você interagir melhor com suas feridas. Certo? Mas existe também, gente, a importância de perdoar os genitores. Muita gente não consegue entrar nesse processo de cura, de ressignificação, ressignificar
as feridas emocionais porque não pediu perdão, não perdoou o pai nem a mãe. Ah, vou nada perdoar. Não, eu já perdoei. Gente, o perdão é consciente. Quando você fala eu perdoei, é a parte mais rasa do nosso psique, segundo Freud. Mas existe uma mágoa de uma criança que viveu, interagiu aqui fora, lá atrás, que está reprimindo. Então você precisa exercitar esse perdão, seja lá como for, você precisa declarar isso todo dia. Eu preciso perdoar, eu preciso perdoar, é importante perdoar. Tome banho, eu preciso perdoar, vai fazer cocô, eu preciso perdoar. Tem que fazer com que esse inconsciente receba essa informação e o que está reprimido, perdoe também, certo? Senão isso vai acabar reverberando em todas as suas relações. Você se depara com... Você tem uma mágoa do seu pai, mesmo que você fala, foi tudo muito bem, eu já tive não tive problema com meu pai. Você nem sabe, você nem lembra o que você sentiu lá com 3, 4 anos de idade. Se você lembrar, tudo bem, mas você não lembra. Dificilmente a pessoa vai lembrar. É muito mais fácil lembrar que está tudo bem do que você lembrar aquilo que você externalizou naquele momento de uma fúria, de uma raiva. Então é isso que faz com que dificulte ainda mais esse perdão, certo? Além desse perdão com o pai e com a mãe, você precisa também se perdoar. Tem muita gente que já deu muito tiro, como é que fala? Murro em ponta de faca, né? Assim, mais ou menos. E já tem tanta culpa de ter feito escolhas erradas, de ter tomado algumas atitudes precipitadas. Você precisa se perdoar. Eu só vou perdoar o meu genitor, daquele que eu tenho um ranço ou tinha um ranço, a partir do momento que eu praticar o auto-perdão, certo? E tudo isso é prática do auto-perdão. Não é só falar, você precisa praticar, olhar no espelho, falar que ama o que vê, aceitar a sua existência, certo? Para você conseguir tratar essas feridas, ressignificando cada uma delas, ok? Autovalorização, amor próprio, o autoconhecimento, que é o mapeamento interno das emoções, a importância de buscar ajuda psicológica. Lembrando que aqui, gente, é para que vocês entendam e vocês acabem tendo um reconhecimento, entendendo melhor como funciona essa construção desse trauma do abandono e o que pode acontecer na sua vida. Lembrando que eu não posso deixar de falar, todo esse sofrimento dessa criança, ela leva o sofrimento do abandono para a adolescência, leva para a juventude e traz consigo emoções e pensamentos de autodestruição. Muita tristeza, muito pessimismo, sentimentos de inferioridade, de impotência, incapacidade, e que podem desenvolver doenças mentais, como a depressão e a ansiedade. Eu estou sendo bem generoso, mas você não faz ideia de quanta doença você pode adquirir por causa desses traumas da infância. Tem gente que hoje tem depressão por causa de um trauma de infância, entendeu? Daniele Peneda, minha amiga psicóloga, que saudade, como é que você tá? Tudo bem? Vamos marcar uma live nós dois, falar um pouco de psicologia, tá bom? Você some, não passa mais por aqui, né? Abandonou a psicologia, não quer mais ser psicóloga. Na verdade ela é psicóloga, gente, mas ela tem um chamado, né? Ela entendeu, ela tem um chamado, né? Ok, gente? Vamos falar porque eu preciso terminar. Além do autoconhecimento, praticar o autocuidado. Muita gente quer amar o outro, quer o muito outro, quer relacionar com o outro e não sabe nem se relacionar consigo mesmo. Que moral você tem de estar exigindo alguma coisa do outro, se você nem gosta de você? Você nem pratica o autocuidado. Pega seu corpo e faz uma prostituição do seu corpo. Entende? Então, como é que eu vou me preparar para alguém que pode ser incrível na minha vida se eu não tenho capacidade? Entende? Então, cuide primeiro de você. Entende, gente? Não vem pra cá dizer, ai, não, eu não quero. Você não tá querendo, é você. Primeiro é você, depois é o outro. Isso não é egoísmo. Isso é sabedoria. E se você não olhar dessa forma, você sempre vai estar atraindo relacionamentos falidos. Depois não diga que Rodrigo avisou. Certo? Depois você fica aí chorando no muro das lamentações. Então procure
cuidar das suas emoções. Eu garanto para você, a partir do momento que você interage consigo mesmo, vai se conhecendo através do mapeamento interno, o autoconhecimento, o seu coração vai ser morada para poucos. Eu garanto. Vão te chamar até de egoísta. Nossa, como ele ou ela está exigente. Não, não é exigente não. Eu estou blindado. Olha, estou blindado. Porque é assim, a sociedade está ferida, não tem pessoas doentes, não tem pessoas ruins, mas tem pessoas feridas. Então tenha muito cuidado, porque você pode ser a isca de pessoas feridas, trazendo para si muito conflito, muito problema. Então tenha muito cuidado, ok? E para finalizar, falei do autocuidado. Você pode fazer, na verdade, o autocuidado e cuidar desses pilares, que são o físico, o mental, o intelecto e o espiritual. Esses 4 pilares, segundo a psicologia positiva, eles fazem parte de uma sustentação dimensional dos seres humanos. Esses 4 pilares, trabalhados juntos, você se torna uma pessoa mais segura, uma pessoa com níveis elevados de estima, sensações de bem-estar e alcançar sua autorrealização. Isso em todas as áreas da sua vida. Lembrando que cada pilar tem subpilares. O físico tem subpilares, o mental tem subpilares, o intelecto subpilares e o espiritual subpilares. Certo? Ok, gente? Semana que vem eu vou falar sobre a ferida da humilhação e a máscara masoquista. Venham preparados, porque vocês vão descobrir muita coisa nessa próxima ferida, nesse próximo trauma, e nós vamos identificar alguns comportamentos, eu vou trazer alguns exemplos para você identificar e entender se você também não tem esse trauma, essa ferida da humilhação. Beleza? Quero agradecer a parceria com vocês, obrigado pela audiência. Eu vou deixar essa live salva aqui uma semana e depois ela fica no meu canal, lá naquele canal vermelho, o vermelhinho. Gente, derrubam a live quando fala o nome. Eles são conflituosos. Mas você sabe qual é o meu canal. Não deixe de seguir o meu canal, curtir essa live, ativar o sininho, compartilhar, faz tudo isso, ok? Não deixe de participar das minhas lives. Eu conto com a ajuda. E para quem ainda não está me seguindo no outro canal, vai lá agora, o link está na minha bio, siga meu canal, porque essa live vai ficar lá para sempre, ok? Um beijo, boa semana, e para aqueles que quiserem saber um pouco mais da psicoterapia comigo, é só me chamar no meu número, está na minha bio lá em cima, que eu te passo mais detalhes e informações, ok? Se cuida, até semana que vem no mesmo horário, às 21h15, aqui no meu Instagram. Um beijo, um cheiro, gente!